No vídeo de hoje, a repercussão dos episódios do Maracanã. É claro que a porrada histórica que o Felipe Luiz deu no Pedro é o grande tema. Repercute mais do que qualquer outra coisa. Mas eu também quero destacar o tempo aqui para falar da crise do São Paulo. Sim, um time que perde 4 seguidas do Campeonato Brasileiro está em crise. Em crise. Tem muito torcedor que não gosta quando a gente usa esses termos. Ah, vai botar crise no time dos outros. No meu, não. O São Paulo está em crise. Ou a gente trata da realidade como ela é, encara, ou então a gente vai empurrando para baixo do tapete até a hora que a realidade nos engole. Não é isso? Like do vídeo, se inscreve, ativa o sininho, rumo a 380 mil inscritos por aqui. Últimas horas, amanhã termina a promoção Método BWay, canal do Jorge Igor. Aprender inglês e concorrer a uma camisa oficial do seu time de coração. O sorteio é amanhã aqui do canal, amanhã à noite. Então corre, porque são as últimas horas para você participar da promoção. Você vai pagar menos de R$30 por mês, vai pedir uma pizza hoje à noite? Não paga meia pizza isso aí. Menos de R$30 por mês, você aprende inglês no método mais bem avaliado da internet, com o professor Jonas Bressan, que é um craque e que vai estar comigo no sorteio amanhã, e ainda concorre a 5 camisas oficiais do seu time. Pode ser uma camisa do Tricolor, pode ser uma camisa do Mengão. Aproveita então, últimas horas, link na descrição e no comentário fixado. Pensa que você pode dar isso de presente para alguém? Que presentaço, né? Alguém que precisa aprender inglês com o Método BWay e o canal do Jorge Igor. Bom, eu vou deixar o assunto Pedro, Felipe Luiz para o final do vídeo. E eu vou passar primeiro do que foi o jogo, no que foi a superioridade do Flamengo e no que foi a dificuldade do São Paulo de pisar no gramado do Maracanã, assim, de tentar sair vivo do gramado do Maracanã. Eu vou mostrar, inclusive, números do Flash Score que ajudam a gente a entender o que foi o jogo. O Flamengo teve 60% de posse de bola, o Flamengo finalizou 17 vezes, 8 no primeiro tempo, 9 no segundo. O Flamengo mandou 6 dessas finalizações no gol do São Paulo, obrigando o Rafael a trabalhar, e o São Paulo não mandou uma sequer. São Paulo, pelos números do Flash Score, saiu sem finalizações no alvo do Flamengo. Então o Flamengo amassou o São Paulo desde o primeiro tempo. Flamengo presente no campo de ataque desde o início, tem sido a tônica. Estou sendo repetitivo, mas é o que eu vejo em todos os jogos do Flamengo no ano, independentemente do adversário, o Flamengo tenta se comportar dessa forma. Às vezes não consegue, por mérito do adversário, como por exemplo contra o Bayern de Munique. Não dava para fazer isso. Mas na maioria das vezes o Flamengo consegue essa imposição física, imposição tática, se coloca no campo do adversário, toma o protagonismo desde o início do jogo, vai criando as primeiras oportunidades e vai dando uma sensação de sempre estar muito próximo do gol. E isso aconteceu ontem, em vários momentos. As melhores chances do Flamengo, as melhores chances do jogo, as únicas chances do primeiro tempo do jogo, chances do Flamengo. Chute do Léo Ortiz, da entrada da área. O São Paulo tinha um problema, né? O São Paulo protegia bem a entrada da sua área com os seus 3 zagueiros. Só que não fazia uma marcação tão combativa assim num zagueiro ou num volante que vinha por uma finalização de fora da área, ou nos laterais que passavam. São Paulo fechava o miolo, mas o restante não era tão protegido assim. E aí o Léo Ortiz teve o chute, que bateu da entrada da área aqui e que pegou no pé da trave, o Rafael ainda foi nela, né? Ainda bate nas costas do Rafael, o Rafael ainda dá uma sorte. Depois tem chute no canto do Léo Ortiz, dá um passo do Arrascaeta, que o Rafael vai buscar. Que mais? Tem a bola do Wesley pela direita, que ele bate cruzado, o Rafael faz uma baita defesa. Tem um chute do Plata, que passa muito pertinho. Você tinha a sensação, vai sair o gol, vai sair o gol, vai sair o gol. Não saiu no primeiro tempo. Esse é um ponto dessa estratégia do Flamengo. Às vezes esse volume não se traduz imediatamente em placar. E quanto mais esse gol demora a sair, mais vai virando uma tensão. Parece meio contraditório. Pô, você tem o controle do jogo absoluto. Você está botando o teu adversário nas cordas o tempo inteiro, mas você vai ficando tenso? Vai, porque a bola não vai entrando. Aí você fica naquela, ai meu Deus, eu vou ser castigado, porque eu não estou concluindo aquilo em gols, convertendo. Sabe como é o futebol?
Sabe como é o Flash Score, né? Que faz esse acompanhamento maravilhoso dos jogos do Brasileirão, com as estatísticas em tempo real, com a classificação ao vivo, que é muito legal, né? Cada gol vai mexendo com a tabela e você vai acompanhando ali na hora na tela do aplicativo, na tela do celular, por exemplo. Então baixa agora, na lojinha do Android, na lojinha da Apple, ou então no link que eu deixei na descrição, que é o meu link, e ali você dá uma moral pra mim. Beleza? Flash Score eu uso para as minhas análises e você pode usar para acompanhar o seu time no Brasileirão 2025. Beleza? Essa é a minha dica para você. Bom, e aí o segundo tempo vem, continua. Tem chance com o Bruno Henrique, tem chance com a Arrascaeta, panorama não muda. Quando é que essa bola vai entrar? Entrou aos 15, num belo chute do Luiz Araújo. São Paulo foi surpreendido, por acaso, com essa finalização do Luiz Araújo. Quantas vezes o Luiz Araújo já fez gol assim, né? Fez mais uma belíssima finalização que trazia, convenhamos, um pouco de justiça para o placar. O Flamengo já merecia abrir o placar muito antes. O Flamengo era senhor do jogo e o São Paulo era, assim, inofensivo. O Flamengo fez 2-0 num adversário absolutamente inofensivo. Naturalmente, depois do gol, São Paulo passa a ter um pouco mais de campo, São Paulo tenta fazer alguma coisa em termos ofensivos e tal, mas o jogo estava controlado. O São Paulo não ofereceria grandes riscos, nem a entrada do Rian Francisco, que acho até que entrou tarde no jogo, né? Não mudou nada. O Rossi saiu com o uniforme limpo. E aí o Felipe Luiz foi começando a mexer no time e tal, no pacote lá veio o Cebolinha, veio o Alacian, que estrela que tem o Alacian, né? Impressionante, cara, que estrela. Foi lá e saiu mais um gol do Flamengo, saiu o gol do Alacian. Tem pouca coisa pra gente falar, né? Inclusive o chute é do Luiz Araújo, né? E o Alacian pega o rebote, o Luiz Araújo acaba sendo destaque do jogo. Ex-São Paulo, lei do ex-assistente também, ex-garçom, sei lá, né? Na verdade é um rebote de um chute dele que gera o segundo gol do Alacian. Na boa, foi uma vitória sossegada do Flamengo, tranquila. Parecia ritmo de treinamento, parecia o Flamengo pegando uma equipe pequena, né, uma equipe de divisão inferior no CT, treinando, esquentando para a volta do Campeonato Brasileiro. Constrangedor ver que Flamengo e São Paulo, que são clubes tão grandes da história do futebol brasileiro, tão campeões, tão vencedores, hoje estejam tão distantes em organização, em controle da dívida, em futebol apresentado e uma série de questões, elenco então, nem se fala, muito distantes, num jogo que tinha um nível de pressão para o Flamengo, pelo que aconteceu no Mundial, né, aquele debate, foi vexame, foi cabeça erguida contra o Bayern, aí cada um puxa para o seu lado clubista, pela treta do Pedro, e eu vou falar no final do vídeo, pelo Boto, a história do irlandês, o seu Mickey que não veio, né, enfim. O ambiente estava carregado, mas parece que o Felipe Luiz conseguiu blindar totalmente o campo. Ontem, o Flamengo foi igual ao Flamengo de sempre, do Felipe Luiz. Dominante, pressionando, né, criando, gerando volume, empurrando o adversário para trás, né, tendo bom comportamento defensivo, porque a gente fala desse Flamengo do meio para frente, verdade que o São Paulo ontem foi brincadeira, parecia um tipo de criança, não atacou tanto, mas é um Flamengo também que tem segurança defensiva, né, então vitória tranquila, não precisa nem gastar muito tempo para falar disso. Agora, nós temos que falar de um pouquinho mais de tempo, antes de eu entrar no assunto Felipe Luiz Pedro, da crise do São Paulo. São Paulo vive um momento de crise. Não vamos jogar a crise toda no Crespo? Claro que não. Ele acabou de chegar, ele teve 15 dias de trabalho, um jogo contra o Flamengo no Maracanã, o melhor elenco da América do Sul. Brabo, né? Difícil. Tanto que ele até ontem falou na coletiva, graças a Deus nós não vamos jogar com o Flamengo toda semana, né? Vamos recuperar. Perguntaram, e aí? Título de Copas, porque o São Paulo viveu essa realidade em 2023 e acabou conquistando a Copa do Brasil e indo até relativamente bem na Sul-Americana, caiu para a LDU. Será que, né, tá na memória do São Paulino isso ainda? Vamos repetir? Ele falou, primeiro preciso recuperar o time, recuperar os jogadores, ainda bem que nós não vamos pegar o Flamengo toda semana. Foi realista, foi pé no chão, porque ele sabe que o São Paulo está em crise. São Paulo vem de 4 derrotas seguidas no Campeonato Brasileiro. E o pior disso é que se você pegar o jogo do Vasco, foi o jogo do Dia dos Namorados, daquele freezer que estava aqui em São Paulo, tomou 3 gols do Vasco dentro do Morumbi, você pode dizer tranquilamente que aquela foi a pior atuação do São Paulo no ano. A de ontem concorre para ser também. Eu estou na dúvida qual foi. Se foi a do Morumbi ou se foi a de ontem. Tudo bem que ontem tem um contexto de Flamengo, Maracanã. Difícil para todo mundo, verdade.
Mas não dá para o São Paulo. O São Paulo, gente, o São Paulo, tricampeão do mundo. O São Paulo não pode jogar contra o Flamengo no Maracanã do jeito que jogou ontem. Por mais que o Flamengo seja fortíssimo, poderosíssimo, é uma vergonha para a instituição. Simples assim. É vergonhoso para o São Paulo, para tudo que ele representa para o futebol. Chegar no Maracanã, olha, viemos aqui para sobreviver. Viemos aqui para ver quanto tempo a gente consegue ficar sem tomar um gol. Gente, isso é coisa que time pequeno do Campeonato Carioca faz contra o Flamengo no Maracanã. Não pode ser o São Paulo. Não pode ser o São Paulo. A gente tem que fazer uma análise objetiva, prática do que é o momento. O momento diz que é impossível o São Paulo trocar contra o Flamengo no Maracanã. Verdade. Mas a gente precisa lamentar que esse estado de coisas tenha se instalado no São Paulo. Uma coisa não anula a outra. Eu não sou maluco de chegar aqui e falar, não, tem que botar 3 atacantes contra o Flamengo no Maracanã. Claro que não. Mas é uma lástima que o São Paulo tenha que ir com o medo que foi ontem. Com o pavor que foi ontem. Aí você tem que botar o Sabino como um dos 3 zagueiros, com o Alan Franco e com a Arboleda, e o Sabino dando os mole que a gente sabe que ele costuma dar, né? Aí você põe Marcos Antônio, Pablo Maia e Alisson, não sai nada do meio campo, né? Cédric e Enzo Dias, em termos ofensivos, não produziram absolutamente nada. O Cédric, a gente sabe que tem lá o seu teto. O Oscar, tentando chegar lá no André Silva, não produziu nada. Quando recuou, o Oscar um pouquinho melhorou, participou um pouco mais do jogo. Não adianta botar o Oscar tão perto da área, tão perto do gol. O André Silva ontem com dificuldade de dominar bola simples, passe simples. Simples. André, ó, pega, dá uma arredondadinha aqui, protege, toca pro companheiro que tá passando do lado. O André Silva não consegue. Só pode ter uma crise com seus atacantes, né? O Caleri machucou e já não estava numa boa fase. O André Silva tem dificuldades com a bola. O Rian Francisco não tinha confiança da antiga comissão técnica e ontem, para mim, demorou para entrar. Eu teria colocado o Rian Francisco uns 10 minutos antes do que ele entrou. Metade do segundo tempo, já estava perdido o jogo, irmão. Tomou 1-0, o jogo já tinha ido pro cacete, o André Silva estava quebrando a bola, bota o moleque para jogar. É o que tem. São Paulo, e aí eu tô muito curioso para ver como o Crespo vai lidar com isso. São Paulo tem Cotia. São Paulo tem um bom time titular, alguns jogadores machucados, a situação do Lucas não se resolve. Nós estamos caminhando para 4 meses, hein? 4 meses. E o São Paulo tem Cotia. É o que o São Paulo tem. E não tem dinheiro. Não vai chegar um grande reforço, uma grande contratação na janela. Não vai. O Flamengo está pensando em contratar para a reposição do Gerson, né? O Palmeiras está trazendo reforço essa semana, o Botafogo está contratando, o São Paulo não vai fazer, não tem dinheiro. A situação do São Paulo, desculpa, não é querer vender crise, vender pânico, não preciso disso. Mas é a realidade, a situação do São Paulo é dramática. O São Paulo em 13 rodadas no Campeonato Brasileiro tem 2 vitórias. Vocês sabem contra quem, né? Santos e Grêmio. 2 das piores campanhas do Campeonato Brasileiro. O São Paulo só conseguiu ganhar dessa galera aí. E ó, contra o Santos, quase toma um empate na última bola do jogo, se não fosse o Rafael, numa das últimas bolas do jogo. Então o São Paulo só ganhou do 11º colocado hoje, que é o Grêmio, e do 16º, que é o Santos. Só isso que o São Paulo tem de vitória. O São Paulo, dos últimos 4 jogos do Campeonato Brasileiro, perdeu pro Mirassol dentro de casa, pro Bahia fora, pro Vasco em casa e pro Flamengo fora. E a gente tá sempre nessa. Tô falando muito isso nos vídeos do São Paulo. Ah, não, sempre tem uma justificativa, né? Sempre dá. Ah, não, o Mirassol é complicado, é o time pequeno que vem pra cá, se fecha, sai no contra-ataque. Ah, não, o Bahia, sabe como é? O Bahia fora de casa é sempre muito difícil. O Rogério Ceni, time muito forte, Grupo City. Ah, não, o Vasco do Diniz tá empolgado, pegou treinador novo. Ah, não, o Flamengo do Maracanã. Não dá pra ganhar do Flamengo do Maracanã. Aí agora é o Red Bull e Bragança. Pô, o Red Bull é um dos primeiros colocados do Campeonato Brasileiro. Jogar lá é difícil. Aí depois é o Corinthians. Ah, é o clássico. É sempre uma justificativa. O tempo tá passando, o São Paulo não tá pontuando. O tempo tá passando e o São Paulo tá ficando para trás na tabela. O São Paulo é 15º. O São Paulo tem menos ponto que rodada disputada. O São Paulo tem aproveitamento inferior a 1 ponto por rodada. Isso aqui é campanha de time rebaixado, pô. Isso aqui é campanha de time que vai brigar para não cair. Então, precisamos falar. O São Paulo está em crise. O São Paulo está em crise. E aí não vamos chegar com um argumento oportunista. Ué, a culpa não era do Zubeldia? Muito bem, vocês acham que em uma semana, 15 dias de trabalho, o Crespo já vai conseguir fazer uma revolução? Não dá, é impossível. O Zubeldia teve 1 ano de trabalho. Claro que ele não é o único culpado. Claro que a fragilidade do elenco é um problema. Claro que os problemas de diretoria influenciam no campo. Claro que a gestão Casares resulta nisso aí, é óbvio, mas dizer que também o Zubeldia não tinha culpa nenhuma,
Que o São Paulo não tinha que fazer a troca? Aí é uma loucura. O São Paulo tinha que fazer a troca. O que não quer dizer que com o Crespo o São Paulo será campeão de nada. O São Paulo não vai ser campeão de nada esse ano, ok? Absolutamente nada. Não está capacitado para isso. Se for, uma grande surpresa. Ficarei muito feliz. Eu gosto muito do São Paulo. Vocês podem vir aqui e me zoar. Tá tudo bem. São Paulo bater campeão de uma Copa? Pô, fantástico. Não acredito. Não acredito. Tá? Então, vamos falar da realidade nua e crua. O São Paulo está em crise e o São Paulo precisa atacar essa crise e precisa achar soluções internas para essa crise. E o jogo contra o Flamengo não pode se repetir. Porque o São Paulo, quando teve a pausa do Paulista para o Brasileiro, ele volta no jogo contra o Sport no Morumbi, ele tem uma atuação patética, vergonhosa. Ali não tinha desculpa de ser o melhor time da América do Sul do outro lado. Ali era o Sport. Era o Sport, o pior time do Brasileirão. E o São Paulo passando apuros dentro do Morumbi. Dessa vez, você vai ter um pano para passar. Pô, Flamengo e tal. Mas beleza. E aí? E a sequência? Nós falamos aqui, ó. Red Bull Bragantino fora, depois clássico contra o Corinthians, depois Juventude em Caxias do Sul, é sempre ruim de jogar lá, depois pega o Fluminense, sempre finalista do Mundial. E aí, meu amigo? E vamos ficar ali inventando desculpa, pretexto, pano. Não dá. O São Paulo precisa reagir e sair da crise. E entender que está em crise. E uma crise grave. Essa crise é grave. Um time que faz 12 pontos em 13 jogos, um time da grandeza do São Paulo, atravessa uma gravíssima crise e um seríssimo risco de rebaixamento. É preciso tratar das coisas como elas de fato se apresentam diante da gente. É bom dar esse alerta aqui. Eu acho que é muito preocupante. Eu vejo com muita preocupação, de verdade. Me preocupo de verdade com o que vejo do São Paulo nesse momento. Vamos falar do Felipe Luiz. Amigo, a maior porrada, desculpa o termo pouco educado, a maior porrada que eu já vi um treinador no futebol brasileiro dar num jogador, num comandado seu, num jogador do seu próprio elenco. Eu nunca vi nada igual. Não faltou com respeito, não faltou com educação, não atacou o caráter do Pedro, eu pelo menos não li dessa forma, não interpretei dessa forma, mas foi duríssimo na crítica profissional. A crítica que foi feita foi profissional. Trabalho, algo que, segundo o Felipe Luiz, está faltando. O Felipe Luiz chegou a dizer que o Pedro, com as suas atitudes recentes, beirou o ridículo. Ridículo. E uma conclusão inicial, a qual eu chego dessa história, é a seguinte. O Felipe Luiz não teria dito o que disse se não tivesse o respaldo do elenco. Se não fosse esse o pensamento do elenco. Porque, veja, se o elenco está fechado com o Pedro, o Felipe Luiz, numa coletiva como essa, ele perde o elenco inteiro. Ou se metade do elenco está fechada com o Pedro, numa fala como essa, o Felipe Luiz perde metade do elenco. O trabalho dele acaba. Então, para usar os termos que usou, para usar a força que usou em cada palavra proferida na coletiva, o Felipe Luiz com certeza estava respaldado pelo que o grupo pensava. E vou além. Respaldo de cima. É um tema muito delicado. O Felipe Luiz, experiente que é no futebol, ele pode não ser experiente como técnico profissional, mas entende de futebol e é um cara inteligente. Óbvio que ele já sabia antes de ir para o Maracanã que esse seria o tema da coletiva pós-jogo. O Flamengo ganha de 4-0 ou perder de 4-0, o assunto principal seria Pedro. E obviamente que ele já deve ter alinhado com a própria diretoria. Eu tenho liberdade para dizer o que eu penso? Ótimo, eu vou falar. Porque tem outro componente nisso aí. O Felipe Luiz está exposto. Aliás, qualquer um que ocupe o cargo de técnico de um clube do tamanho do Flamengo está extremamente exposto. Então foi uma entrevista não apenas de ataques ao comportamento não profissional do Pedro, mas de defesa de si próprio. É o Felipe Luiz se defendendo, porque tem o debate. Por que não escala o Pedro? Tá desperdiçando o Pedro? Tá jogando fora o Pedro? É vaidade? É tentar copiar um modelo europeu desnecessário? É jogar fora um ativo do clube para poder encaixar a filosofia dele? É ego? Aí o Felipe Luiz está dizendo, olha só, vocês podem achar o que vocês quiserem, tá? Se eu tô certo, se eu tô errado de não ter o Pedro como titular absoluto, se o meu modelo tá certo, se não tá, mas é o seguinte, a barração não se deu por isso, a barração se deu porque o Pedro não foi profissional. Aí acabou, meu amigo. Aí quem não concorda
ou quem não concordava sem saber os detalhes, lembra da frase do Muricy? Vocês não sabem nem 10% do que acontece? Não sabemos mesmo. Agora a gente ficou sabendo de uma boa parte da história contada por um dos lados. Eu estou esperando o Pedro se manifestar, o que não aconteceu até agora. 11h24 da manhã desse domingo, eu estou gravando o vídeo bem em cima da hora da publicação, porque eu também fiquei esperando alguma manifestação do Pedro. Não veio nada. Então a gente ficou sabendo de uma parte da história contada pelo Felipe Luiz. Ao longo da semana, o Pedro teria tido um comportamento lamentável, infantil. Ele está numa rota de colisão com a diretoria. Até o Felipe Luiz falou, pô, eu sei que ele tem os problemas pessoais dele com a diretoria, mas ele vem treinando mal. E aí é outro item muito importante, do qual o Felipe Luiz se defende também. Pô, galera, o que o Felipe Luiz quis dizer? Galera, vocês vão brigar pelo... Você que é fã do Pedro e que defende a escalação absoluta do Pedro como titular, beleza, você vai me... Esse é o Felipe Luiz, né, em outras palavras dizendo, né? Vocês vão me cobrar o Pedro titular. Pô, como assim? Você vai barrar o melhor 9 do Brasil? Para escalar o cara, eu preciso que ele treine bem. Ele vinha treinando mal. Gente, o Felipe Luiz chegou a dizer, olha a gravidade disso, que o Pedro tem a medição lá no GPS, o jogador fica com um equipamento plugado ali ao seu próprio corpo, que vai monitorando as movimentações, quantos quilômetros percorre, em que velocidade percorre, aceleração, desaceleração, aquelas valências físicas que são fundamentais para esse futebol exigente que se pratica hoje em dia. O Felipe Luiz falou, sabe esses dados aí dos treinos? O Pedro era o último em todos. Em todos. Bom, aí, nessas horas eu vou lembrar do que eu falei no vídeo de ontem, da minha análise de um mês atrás, quando eu destacava que era o momento do Pedro dar um segundo passo. Eu não tinha informação nenhuma interna. Eu via o campo e concluía, caramba, é um cara que voltou há 2 meses, já está em campo há 2 meses, está tendo minutagem, em alguns jogos já foi até titular, e a movimentação ainda está abaixo. Eu não sabia que ele estava treinando mal. Eu não tinha ideia. A gente não vê treino, a gente não fica sabendo notícias de treino. Eu não sabia. Mas eu olhava o campo e falava, pô, eu acho que tá na hora de dar um segundo passo. Não é meter um hat-trick no Mundial de Clubes, mas sabe, mostrar um pouco mais de movimentação, confiança, a bola não queimar tanto no pé, converter uma ou outra chance que cair, e eu não tava vendo isso do Pedro. Bom, agora o quebra-cabeça se fecha. Agora eu entendo que, de fato, o Pedro precisava dar um segundo passo, e esse era o entendimento interno. O Pedro não vinha sequer treinando bem. E aí o Felipe Luiz falou, pô, esse cara é seleção brasileira. Esse cara fazia parte do último ciclo. Se não fosse a lesão, lá em Curitiba, ele seria titular com o Dorival Júnior numa data FIFA. Tem Copa do Mundo aí, esse cara tem totais condições. Mas fazer do jeito que ele tá fazendo, treinar do jeito que ele tá treinando, esquece, ele não vai pra Copa. Olha a dureza dessa fala do Felipe Luiz. Aí a gente começa a entender um pouco melhor e aquela visão nossa de junho não estava tão errada assim. Não estava tão errada assim. Tudo bem que uma lesão de LCA é uma lesão muito séria, mas 2 meses e agora 3, porque ele voltou no início de abril. Nós estamos falando de 3 meses. Um jogador da qualidade do Pedro e com toda a estrutura de recuperação que o Flamengo oferece para que ele se saia bem nesse processo, não pode demorar tanto. E a explicação talvez esteja na sua baixa intensidade dos treinamentos, segundo o que foi dito pelo próprio Felipe Luiz. Felipe Luiz falou, nós temos uma cultura de treino. Uma cultura de treino. Ele não respeitou essa cultura de treino. Uma atitude, que me parece, pelo que foi dito pelo Felipe Luiz, uma atitude indolente, de pouco interesse nos treinamentos. Eu ontem, sem essa coletiva do Felipe Luiz, pode voltar do vídeo de ontem, eu falei, olha galera, isso tá... Às vezes a gente acerta, às vezes a gente erra. Dessa vez, eu fiz uma leitura que acho que a coletiva do Felipe Luiz corroborou. Eu olhei ontem o cenário, antes da coletiva eu falei, olha, com as informações que saíram na sexta-feira, eu acho que está caminhando para fim de ciclo. Eu acho que o ambiente está acabando. Não só entre o Pedro e o Felipe Luiz, entre o Pedro e o elenco. E aí o Felipe Luiz diz ontem, eu espero que ele se recapacite, repense, volte e peça desculpas. Será que o Pedro vai fazer isso? Será que o Pedro está disposto a fazer isso? Será? O Felipe Luiz falou, não quer falar comigo, tudo bem, não quer... Mas se ele voltar, treinar e for profissional, ele vai jogar comigo. Ele vai ser titular comigo. Depende dele. E pelo que a gente está vendo, o Pedro está muito chateado com o clube,
com a promessa de renovação feita em janeiro, que até agora não aconteceu, com o vazamento do dirigente dizendo, se chegar a 15 milhões de euros a gente vende, o que eu acho um valor baixo. Por mais que o Pedro tenha a idade que tem e já tenha 2 lesões de LCA. 15 milhões de euros pela qualidade, eu acho um valor baixo. Mas, enfim, eu entendo o Pedro estar chateado com isso. Mas, sendo verdade tudo isso aqui que o Felipe Luiz trouxe à tona ontem, esse comportamento do Pedro depõe contra ele mesmo. O Pedro se desvaloriza com isso. Isso é uma coisa que eu aprendi ao longo da minha vida profissional, né? Chegou um momento em que a maturidade aparece. Você tem um problema com a tua chefia? Você tem um problema com a empresa? O negócio é o seguinte. Você vai pegar o telefone, vai ligar para o teu chefe, para o teu gestor, para o teu diretor, né? Depende de como for o organograma na sua empresa, e você vai quebrar o pau. Mas vai quebrar o pau. Claro, sem ultrapassar os limites do respeito. Quebrar o pau profissionalmente. Eu acho que essa decisão é errada, eu acho que eu estou sendo desrespeitado, eu acho isso, eu acho aquilo. Você vai numa sala, você e ele, você vai lavar a roupa suja. No ar, na frente de todo mundo, no on. Aí, meu amigo, é paz e amor. Aí você vai fazer o teu melhor. Você vai fazer o teu melhor. Você não vai deixar aquilo contaminar. Porque se você fizer um trabalho ruim, as pessoas não vão levar, até porque elas não vão ter informação de bastidor, que o bastidor geralmente fica no bastidor, a não sei que vaze, mas na maioria das vezes fica, as pessoas não vão ter essa informação, não vão saber que você está irritado, está puto, está chateado com o diretor, com o fulano, com o presidente, com não sei quem. Elas vão só falar, fulano tá mal, hein? Fulano não é nem sombra do que já foi. Que porcaria, vende, bota outro no lugar. E você, tomou. Você não conseguiu mudar a situação interna, piorou o teu ambiente interno e piorou a percepção externa. Não funcionou. Então, quebra o pau na sala, quebra o pau no telefone, quebra o pau no WhatsApp, manda um áudio de 10 minutos resmungando, mas vai fazer o seu da melhor forma. Chega lá, brilha, arrebenta, usa isso como motivação. É a melhor maneira, é a melhor resposta. Agora, quando você dá um sinal como esse, você comunica mal para o mercado. Opa, em caso de qualquer conflito, esse cara vai deixar de entregar. Ele vai ter um salário alto, mas ele pode simplesmente se recusar a treinar, entrar em campo, se condicionar fisicamente porque ele está chateado com alguma coisa. Eu não sei se eu quero trazer um profissional com esse perfil. Pronto. Você já cria, você já coloca em cima de você um péssimo rótulo. Uma péssima imagem. Então, acho que o Pedro tem que ter muito cuidado. Vou repetir uma frase dita no vídeo de ontem, para não sair como o vilão dessa história. Eu acho que é uma história que não tem vencedores. Eu acho que o Pedro indo embora, perde o Felipe Luiz, um jogador com as características e com o potencial do Pedro, perde o clube, que abre mão, que passa a não ter mais nos seus quadros o melhor camisa 9 do futebol brasileiro, perde o Pedro, dependendo para onde ele vá, deixar de conquistar títulos, deixar de trabalhar num clube com essa estrutura, com essas condições, com esse salário, perde a torcida que tem um Pedro como ídolo ou como alguém que merece respeito, merece carinho, perde todo mundo. É uma decisão sem vencedores, mas acho que em termos de imagem, quem pode acabar saindo com a imagem mais arranhada desse processo é o Pedro. Como vilão desse processo, como grande errado desse processo, é o Pedro. Estou muito curioso para ver o posicionamento do Pedro, se é que o Pedro vai falar. Diz que ele estava ontem lá no Maracanã com a família, foi do vestiário antes do jogo, viu o aquecimento do campo, depois ficou no vestiário com a esposa, com os filhos e foi embora antes da coletiva. Ainda não vi o Pedro falar a respeito. Até a hora dessa gravação, até a hora do almoço desse domingo, não vi o Pedro, porque o Pedro tem que se defender, cara. Pedro tem que se defender. Isso aqui é muito sério. Pô, os dados do GPS mostraram que o Pedro foi o último em tudo nessa semana. O Pedro precisa explicar isso. Escuta, o que aconteceu? Porque pode ser, cara, pode ser ainda um problema da lesão. Eu tava com a perna pesada, como ele alegou, né, para sair antes do treino da quarta-feira, eu tava com a perna pesada, falei com o auxiliar que tava indo embora, eu tô com algum problema pessoal, ele precisa explicar. Um jogador desse nível, por mais que ele tenha tido um LCA, mas ele já voltou há 3 meses, não pode ser o último em absolutamente todas as medições de treinamento do GPS na semana inteira. Não pode. Um dos principais salários do Brasil. Aí nós vamos entrar na questão econômica também. Ele não pode ser o último em tudo, desculpa, não pode. Ele precisa explicar o que aconteceu.
Não dá para o Pedro ficar em silêncio até o final disso aqui. Ele precisa explicar o que está acontecendo. É muito importante ouvir a versão do Pedro. Não precisa ser uma coletiva, nem que ele solte uma nota oficial, ele faça um stories, um texto longo no Instagram, feche para comentários, tá tudo bem. Não precisamos ver comentário de ninguém. Quanto menos comentário você ler por aí, a sua vida vai melhorar. Eu já te disse isso. Nós precisamos ter a versão dele. Precisamos ouvir o que ele ou o seu representante tem a dizer sobre isso, porque isso aqui é muito sério. Foi a maior porrada que eu já vi um treinador dar num próprio jogador, numa entrevista coletiva do futebol brasileiro. Eu não me lembro de nada parecido com isso aqui. Com classe, firme, convicto do que estava falando, mas sem desrespeitar o Pedro, sem colocar o caráter do Pedro em xeque e trazendo dados, respaldado. Foi por isso. Ele fez isso e isso. Se ele fizer isso, ele pode consertar a situação. Senão, a vida vai seguir. Impressionante. Absolutamente impressionante. Roubou a cena de tudo que aconteceu ontem no Maracanã. E eu acho que tô com o pensamento de ontem reforçado. Eu acho que acabou. Vai ser um fim traumático. É preciso ver quem vai ficar com a maior parte do trauma. Mas bonito não vai ser esse desfecho, ao que parece. A não ser que uma grande reviravolta ocorra. O que você pensa? Deixa a sua opinião nos comentários. Um bom domingo, um almoço maravilhoso para você. Nos vemos amanhã nas 2 edições, né? Amanhã no tradicional almoço, meio-dia, e às 6 no fim da tarde, início da noite. Nós vamos estar junto também. De segunda a sexta a gente tem 2 vídeos. Nos vemos! Like do vídeo se você ficou até o final. Domingo abençoado, juízo e tchau!